Opa, dando seguimento, pessoal, a gente vai falar da estrutura atômica, né? É um conteúdo bem teórico aí, né? Mas ele vai nos dar um embasamento, né? Quando a gente estiver estudando depois, né? A ligação química, né? Que é um dos pilares da química teórica, né? Do entendimento da química. Então, a gente vai relembrar isso aqui vocês devem ter visto em algum momento no primeiro ano do ensino médio, né? Em algum lugar vocês viram ou passou de repente em algum lugar, né? Então a gente vai relembrar algumas coisas. Eu fiz uma compilação aqui seguindo a apostila para deixar um pouco mais didático esse entendimento, né? Galera, então é assim, ó. a, a estrutura atômica, né, ela evoluiu com modelos, né, com modelos atômicos. Percebam que os primeiros pensadores né, lá na Grécia, lá, o Leucipo e Demócrito, né, começaram a pensar do que a matéria era constituída, né, e avançando séculos à frente, e Dalton, né, a gente viu ali o cara que descreveu o daltonismo, que ele era Dalton, que ele era, né, desse nome. Ele já chegou na mente dele que o átomo, né, seria uma bola de bilhar, assim, uma minúscula esfera maciça e indivisível. Né? 1803. Com o andamento das técnicas, né, de observação, lembre que não existia um microscópio com uma coisa que se pudesse ver o átomo, né? Hoje ainda se tem isso e é muito, mas muito uma tecnologia muito mais avançada, né? Então eles conseguiam fazer coisas indiretas para medir, né? Então 100 anos depois Thomson, né, ele já descreveu e postulou que talvez o átomo fosse uma esfera, né? Ele também se apoiou no modelo de Dalton, que talvez tivesse uma presença de cargas elétricas na superfície, né? Então ele notou que tinha alguma coisa de eletricidade, né, em seus experimentos. Percebam que na ciência, né, assim como em outras áreas também, muitos dos conhecimentos eles vão evoluindo uns sobre os outros, né? Então, tudo que é feito, até na ciência, que até que não deu certo, né, ele não é posto fora, né? Ele é aproveitado para uma etapa seguinte, né, para novas descobertas. Depois, o Rutherford, né, e vejam que o intervalo de tempo foi bem menor, né? De, de 19... Daqui para cá, quase 100 anos. Daqui para cá, nenhuma década, né? Ele descobre o elétron, né? E é uma grande descoberta científica, também baseada em alguns estudos de Thomson. Pelo fato de ter cargas elétricas, ele descobre o elétron, né? E descreve um modelo planetário, né? Onde esses elétrons circundam o núcleo, né? Como os planetas né, circundam o Sol. Os cientistas na época sempre tinham essa alusão a modelos planetários, né, para descrever a natureza. Passados pouquíssimos tempos e até um trabalho conjunto, né, Rutherford Bohr, eles trabalhavam juntos aí, mas Bohr ganha, digamos, o seu modelo, né, que são órbitas eletrônicas distribuídas em camadas, os níveis de energia. É o modelo que se usa hoje, digamos, para na química do ensino médio, né, na química do ensino técnico, né, dá um bom entendimento, né, das camadas K, L, M e seus níveis e os valores que comportam de elétrons, né. Mas a ciência ela anda, né, né, e quem sabe no futuro a gente vai, né, ter isso no ensino de química nas escolas, alguma coisa além do Bohr, né? Então, para nosso estudo, né, a gente vai adotar
o modelo atômico de Bohr, né? Mas ele não é o mais atual. Então, nessa evolução aqui, a gente tem o modelo de Dalton, né? Uma esfera maciça, uma bola de milhar. Evolui para o modelo de Thomson, né? Que tem cargas positivas e negativas na base dessa bola, né? Dessa coisa. Depois vai para o modelo do Rutherford, né? Que tem um núcleo e esse modelo planetário, assim, em volta. Chega no Bohr em 13, né? 1913 do século passado. E Schrödinger, né? 13 anos depois, ele descreveu esse modelo da nuvem, que é o modelo hoje aceito, né? Na faculdade, na universidade, na química e na física, a gente trabalha com esse modelo do Schrödinger, né? Ele é um químico alemão aí bem famoso, né? E ele diz que o elétron ele não tem um lugar definido, né? Ele está numa nuvem, né? Tem toda aquela parte de física teórica em cima, modelo ondulatório, né? Uma carga bem pesada de física e química teórica para descrever modelos computacionais hoje. Mas enfim, existe o modelo de hoje em dia, o modelo de Schrödinger, tá, pessoal? Não vou cobrar em prova, em tarefa e nada, mas para dizer para vocês que o modelo atual hoje é este modelo de 1926, é o modelo mais moderno, né? Mas trabalharemos com o modelo de Bohr, dos níveis de energia, tá? Tranquilo para descrever, pode descrever bastantes elementos na tabela e vai nos dar um conhecimento para a ligação química. Tá, galera? Tranquilo? Nós estamos aqui para aprender e não deixar as coisas passarem assim, né? Só porque não está na apostila eu não vou falar. Eu vou falar assim, claro, mas não vou cobrar porque seria um pouco até injusto com vocês. Vamos lá. Mas temos que falar também na descoberta do nêutron, né? É o Chadwick, é um químico inglês, se eu não me engano, em 32, ele postulou que deveria existir um isolante no núcleo, né? Para o núcleo não colapsar. Então, através de cálculos matemáticos, teóricos, ele descreveu o nêutron, né? Essa partícula atômica, né? Porque ela fica no átomo e no núcleo do átomo. Seria um isolante porque os prótons, né, pessoal, eles têm carga positiva. E aqui sim funciona aquela regra, né? Eles não podem ficar juntos, eles se repelem. Então teria que ter alguma coisa para isolar eles. Então o nêutron foi descrito. Nêutron porque não tem carga positiva nem negativa, né? Pessoal, essa tabelinha aqui eu bolei aqui, ela não está na apostila, mas só para dizer para vocês, né, sobre as massas e as cargas dessas partículas atômicas, né? Nêutrons e prótons têm carga, né, tem massa relativa a 1, né, 1. E a carga do nêutron é 0, né, como eu mencionei, ele não tem carga nenhuma, e o próton é mais 1. Às vezes até a gente se refere ao próton como um hidrogênio, né? Ah, ganhou um próton, ganhou um hidrogênio, porque o hidrogênio tem a carga mais 1 também. Mas enfim, só para não passar essa informação desapercebida. E o elétron, ele tem massa quase, né, desprezível, porque é 1 dividido por esse número quase 2000 aí, que eu não vou dizer de onde é que vem aqui, porque não vem ao caso, né? Não é o escopo do curso. Mas o importante é que o elétron tem carga negativa, é menos 1. Ele, embora tenha uma massa quase 0, ele tem carga, né? Ele tem carga carga negativa. Então, o nêutron, a carga é 0, né? O nêutron, a carga é 0, o próton é mais 1 e o elétron é menos 1. Essa informação que nos é dada e é muito importante. Pessoal, agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo, né, e digamos, falar sobre conceitos importantes, né? O número atômico. O número atômico é o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Veja essa informação. Na tabela,
periódica tem um número lá, o hidrogênio é 1, o hélio é 2, né? E ele vai dizer, olha, um átomo com número atômico 2, que é o hélio, ele tem 2 prótons no núcleo do átomo. Vejam que informação relevante para a gente começar a pensar. Então, um átomo no estado fundamental neutro, né, um átomo lá da tabela periódica, paradinho, nem mais nem menos, né, ele no estado natural, possui carga igual a zero, né, fundamental, assim, não está perdendo nem ganhando, está zero, pois o número de elétrons é igual ao número de prótons. Tá? Lá na tabela lá ele está zeradinho, né? Z é igual a P. Número atômico é igual ao número de prótons. Tá? Compreenderam essa relação? Então, o alumínio, que possui Z igual a 13, está na tabela lá, acha o 13 dele lá. Tem 13 prótons e 13 elétrons no estado neutro. Paradinho, né? 13 positivo, 13 negativo, 0. Estado neutro, 0. Tá? Nem todos os átomos estão em estado neutro, mas o alumínio, 0. Tá? Z igual a P. Guardem essa informação. No fundo mesmo, a relação essa, Z igual a P, é mais importante, né? Que a gente está descrevendo aqui para poder trabalhar depois. Número de massa. Ele é descrito pela letra A. É o somatório do número de prótons e o número de nêutrons existente no núcleo do átomo. Lembra aquela descoberta do Chadwick lá? Ele vai lá no núcleo e vê, olha, tem próton aqui e tem nêutron. Né? Ali é a massa. Então, o número de massa informa quanto um átomo é mais pesado. Esse pesado entre aspas, pessoal, porque o conceito de pesado não é por aí, né? Mas para entendimento de vocês e da grande maioria dos estudantes, né, a gente deixa isso aí como a gente tem na cabeça isso de botar na balança, né? Esse pesa mais que o outro, mas não vem o caso aqui entrar na física para explicar isso aí, mas não tem problema. Vocês sabendo que um elemento que tiver um número de massa maior é mais pesado que o outro, não tem problema, né? O importante é vocês terem esse conhecimento. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, né? Lá no núcleo. Mas a gente sabe que o Z é igual a P. Z é igual a P. Então a gente pode substituir na fórmula para mexer com essa equaçãozinha. Então, o número de massa é igual ao número de atômico mais o número de nêutrons. Só trocamos ali, porque Z é igual a P. Então, faça a troca. Tá, galera? Tranquilo até aqui? Agora a gente começa a entrar numa seara um pouquinho mais, digamos, que temos que exercitar o nosso raciocínio. O Bohr, né, o Niels Bohr, é o modelo que a gente está adotando aqui para estudar. Né? Ele tem certas regras. Né? Então, Niels Bohr postulou que os elétrons giram em torno de um núcleo em órbitas bem definidas, como eu havia dito antes, e distâncias diferentes em relação ao núcleo. Olha, aqui já tem uma informação adicional. Né? Então, existe uma distância, né? Essa órbita aí pode ser mais próximo do núcleo, mais longe do núcleo. Né? Essa informação depois uma ligação química é importante, porque elétrons próximos do núcleo são difíceis de serem arrancados, entre aspas. E elétrons mais longe do núcleo, né? Não tem tanta... Lembre que o elétron tem carga negativa, né? Então está muito longe lá no núcleo tem prótons, né? Que são carga positiva, né? Lembra? Então o elétron muito longe do núcleo, lá numa órbita longe, não tem tanta atração entre a eletrostática ali, né? Então ele pode ser arrancado, pode ser perdido, né? Essa informação vai vir depois, então acho que
É na terceira aula ou quarta da ligação química. Tá, pessoal? Mas eu já vou adiantando que tudo que a gente vê aqui é concatenado. Alguma que outra coisa que ela não, talvez, é um apêndice, assim, né? Mas o resto tudo, uma coisa engata na outra. Tá? Assim o conhecimento vai fluindo. Tá? Então, ele também postulou que os elétrons se distribuem em camadas que comportam números limitados dos mesmos. Tá? Então, já não, a gente consegue perceber que cada camada não é uma zoeira, né? Tem seu espacinho para X elétrons, né? Hoje em dia, são 7 níveis eletrônicos ocupados. Né? Hoje em dia, por quê? Porque são descobertos a cada ano, cada década, aí que vai, agora mais ainda, menos tempo ainda leva para achar um elemento. Né? Aí tu vai aumentando esse elemento na tabela periódica e esse elemento que surgir ele vai ter um número atômico grande, né? Com bastante elétrons. Né? Então, ele pode... Hoje tem a camada Q, mas no futuro pode ter a K, L, M, N, O, P, Q, R, S, sei lá, seguir o alfabeto. Tá, pessoal? Então nós vamos lá. Então, o primeiro nível, né, que tem a camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons. A segunda camada, a camada L, 8, a terceira M, 18, a 4, a N, 32, né, a quinta camada, a O, 32, a sexta camada, a P, 18 e a 7, a Q, a 2. Isso aqui, esses números vêm daquela distribuição assim que a gente vê lá do diagrama, né, distribuição lá, que eu não lembro se é do Pauling lá, não sei como é que é. Aquilo, hoje em dia o ensino de química, aquilo ali já nem é usado mais, sabe? Muito assim, porque não é necessário fazer aquele 1S2, 2S2, 3S2, sabe? Aquilo ali na universidade hoje a gente, na licenciatura, né, que a gente é formado para ser professor e ensinar vocês, já está em desuso, assim, a gente não está usando muito, tem nos livros, mas não é uma coisa que já não tem por que ensinar, assim, tá, pessoal? Uma posição minha, não vai aparecer aquilo aqui, até porque nem está na apostila, mas isso aí eu não vou tocar nisso. Ainda mais no curso técnico vocês aqui, que vocês têm um foco direto no ensino para poder se formar e trabalhar, né, direto no que vocês precisam. Tá, pessoal? Então temos que ter um foco no que a gente realmente precisa, né, e não ficar perdendo tempo em alguma coisa que você já deve ter visto no ensino médio, né, e não tem relação com muita coisa. Tá, pessoal? Vamos lá. Então, na distribuição eletrônica, né, tem umas regrinhas. Aqui acho que é a parte mais chatinha, tá, pessoal? Então, começa preenchendo a camada com 2 elétrons. Tranquilo, né? Lá diz, ó, camada 1, aqui diz a camada 1, a primeira camada K, 2 elétrons. Tá, isso aí tranquilo. Vai preenchendo as demais camadas subsequentes. Tá, vão enchendo com elétrons, botando ali, então aí, ó, na 2, camada 2 dele vai colocar 8, já vão 10, vai indo. Né? Agora começa digamos, um quê aqui, né? Se o último possuir, o último nível, né, pessoal? Mais que 8 elétrons, deve-se observar uma regra. Tu vai colocando. O último pode ser não necessariamente o último não necessariamente o último lá no Q, né? O último de acordo com o teu número de elétrons que tu vai distribuir de acordo com o número atômico, né? Se o último possuir mais que 8 elétrons, deve-se observar a seguinte regra. A. Se for um número próximo de 8, deixa-se 8 e coloque-se o restante na camada seguinte. Se for um número próximo de 18, deixa-se 18 e coloca-se o restante na camada seguinte. Tem exemplos agora a seguir aqui, né? E tem os exercícios. Tá? Os exercícios eu vou
deixar para vocês, né, o gabarito, né, de todo, até eu vou deixar um arquivo com o gabarito das 4 partes, né, até explicadinho ali, com uma explicaçãozinha ali, mas eu vou tentar gravar um videozinho, porque isso aqui eu vejo que o ano passado o pessoal teve um pouco de dificuldade, né, e é completamente compreensível que tenho, porque isso aqui é um pouco chatinho, né. Então, uns exemplos. Distribuição do sódio. Aí vocês pegam uma tabela periódica, vão lá no sódio, né? O sódio, ele é o Na, o nátrium. A gente viu a aula passada. Nessa aula ainda, né? Não, a aula passada, né? Semana passada. Ele tem Z igual a 11. Né? Na tabela não vai ter assim, ó, Z igual a 11. Vai ter um número 11 em cima. Né? Em cima da sigla, né, do símbolo. Então ele vai ter lá um 11. Vamos distribuir esses 11 elétrons nas camadas. A primeira camada, K, comporta 2 elétrons. Vamos lá. Vamos colocar 2 elétrons na camada. A camada L, ela comporta 8. Colocamos os 8. Já vão 10. Tem mais um? Tem. Vai para M, para a próxima. Tá? Correto. 2, 8, 1. Bom, vamos lá. Quantos elétrons comportam a camada M, pessoal? 18. Tá? Com essa informação na cabeça. Potássio. Tem o Z, 19, número atômico 19. 19 elétrons tem que ser distribuídos. O camarada vai lá e coloca 2 na K, tranquilo, certo? Vai seguindo. Coloca 8 na L, tranquilo, vamos andando, já vão 10. Eu preciso botar mais 9. Vou botar os 9 na M. Professor, cabe 18? Vai entrar, não tem problema. Só que temos essas regrinhas lá, né, pessoal? A regrinha diz que se o último possuir mais que 8, deve ter uma regra, né? A regra, se é próximo de 8, né? 9 é próximo de 8, deixa-se os 8 ali. Mas cabe 18, deixa o 8 ali e coloca o restante na outra. Correto. Tá? Tranquilo, pessoal? Tenho em mente esses números, né? Esses números 2, 8, 18, 32, porque esse vai ser o ponto de corte, né? Próximo dele, né? Ou em termos de 8, 18, 32, esses números são chaves, né? Eles que vão fazer a divisão. Tá? Potássio. Bário. Olha lá na tabela, o bário, né? Ba, o número atômico 56, ele está na segunda família ali. 56, bom, vamos lá. O camarada vai lá e coloca 2 na K, ok, continua certo. Coloca 8 na L, correto, vai encher, 10. Coloca 18 na M, cabe 18, né? Cabe 18. E agora sobraram 28 elétrons. Vou colocar onde? Na N, né? Olha ali, ó. Boto na N. O camarada vai lá e vê, pô, N cabe 32, 18 vai entrar tranquilo. Digo, 28 vai estar tranquilo, 28 vai entrar. Não. Não dá, pessoal. É muitos elétrons. Tem que seguir aquela regra. Temos que seguir a regra. Se for próximo de 18, deixa-se 18 e coloca-se assim na camada seguinte. 28, né? Não é tão próximo de 18, tem 10 de diferença. Mas eu não posso deixar muitos elétrons assim, tá errado. Né? Tá, vou botar 18. Tudo bem, vou botar 18. Seguir a regra,
E os outros 10? 10 eu vou botar na O. Eu vou lá ver. A O cabe 32 também. Boto 10 lá. Errado, pessoal. Errado, porque aí tu tem que pensar de novo na... Aí tu volta pra regra 1. A regra essa aqui, ó. Tá próximo de 8. Tá próximo de 8. 10 tá próximo de 8. Então, eu vou deixar 8 e vou empurrar o 2 pro final. Vejam, e aí se completa com 2, 8, 18, 18, 8, 2. Vejam esse exemplo, pessoal. Aí que tá a jogada. Você usou 2 vezes aquela regra de exceção no mesmo elemento. Tá? Eu sei, tá corrido, né? Uma aula presencial com isso aqui a gente faria bem devagarinho aí, vocês fariam perguntas, a gente começava a fazer. Mas enfim, mas vai dar para entender, tá? Vai dar. Fiquem tranquilos. Esses exercícios, tá? Esse sim, esse não tem arrego. Esse eu vou fazer são 2 Eu vou fazer para vocês pelo menos as distribuições, né, dessas camadas aí. Eu vou fazer num videozinho aí com um papelzinho para botar para vocês. Tá, pessoal? O que tem mais aqui? Determinar. Eu faço um que outro exemplo, mas as distribuições eu vou fazer para vocês. Tá? Tá, galera? Encerramos aqui então a parte, digamos, teórica da atividade da aula, né? A videoaula 2, que corresponde à atividade 2. Tá? Fiquem tranquilos, se tiverem dúvidas, podem escrever. Joinha? Passaram bem, pessoal? Até a próxima.